Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Eu gostaria de que a gente lesse dois textos na pregação de hoje, textos iniciais. Eles são bastante complementares. Então você vai abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 22. Tá certo? Todo mundo achou? Mateus capítulo 6, versículo 22. Aí, ao mesmo tempo que você achou o livro de Mateus capítulo 6, você marca aí com o dedo e vai agora lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, no versículo 18. Então você marca aí Mateus capítulo 6 e vamos a Apocalipse capítulo 3. Todos acharam? Os dois? Então vamos ler. Assim diz a palavra de Deus. Primeiro vamos ler Mateus. Jesus está falando. Ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Agora vamos a Apocalipse 3, no versículo 18. Aliás, vamos ler o 17 e o 18. Diz assim a palavra de Deus: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esses dois textos eles têm algo em comum, algo muito precioso, algo que está escondido nesses textos, mas tem um contexto muito transformador para os dias atuais, para os dias passados e para os dias futuros. Porque esse texto fala sobre como devemos agir para que sejamos bons. O que devemos fazer para que a palavra de Deus reine em nós. E ele fala sobre os nossos olhos. Jesus diz: preste bem atenção no que entra pelo teu olho, porque se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Quem aqui quer ter todo o corpo bom? Entenda corpo nessa expressão como tudo te vá bem, toda a sua vida seja boa, pelos teus olhos. Mas, porém, se o teu olho for mau, que grandes trevas serão. Aí vem em Apocalipse, o apóstolo João sendo revelado, ele diz assim: olha, vocês estão se achando muito, vocês acham que enxergam tudo, mas eu te digo, compre de mim um colírio e unja os seus olhos, a fim de que vejam. Essa palavra ela fala sobre a visão, a capacidade de enxergar. Um dos verbos mais ditos por Jesus, registrados na Bíblia, é veja, veja. Aquele que estava cego agora, veja. E Jesus bate muito nessa tecla. E Deus criou com muito capricho os nossos olhos. Muito capricho. Os nossos olhos eles têm uma capacidade incrível de perceber o que é refletido pela luz. Vocês já viram essa bolinha preta bem no meio do nosso olho? Quem sabe o nome dela? É a pupila. É a pupila. Ela é capaz de corrigir o nosso foco. Eu sou capaz de ler aqui uma distância de 9 centímetros. E sou capaz de discernir um ponto, 2 pontos, em 2 milímetros de distância, a 10 metros de distância. 2 pontos distantes em 2 milímetros, a 10 metros de distância sou capaz de ver. Com uma boa visão. E sou capaz de enxergar uma letra pequena a 9 centímetros do meu rosto. Coisa linda, não é? Você sabia que o nosso olho é a lente mais perfeita que o oftalmologista ainda no mundo não conseguiu inventar? É um órgão maravilhoso, responsável pela visão e pelo nosso equilíbrio. Ele é multifuncional. É incrível. Tem a parte da visão colorida, a parte da visão preto e branco.
tem a parte de onde o nervo passa, tem um buraco lá atrás do nosso olho, onde nele não se forma imagem. Então o nosso cérebro, ele interpreta a imagem, ele tira aquele buraco, ele copia e ele cola em cima, e aí você consegue ver sem buraco nenhum, algo que Deus criou com perfeição, mais de 4 milhões de células integradas para que você veja. Mas o fato é que Jesus não está falando só da visão física, Jesus está falando da visão espiritual, porque ele disse em Mateus 13:13, eu vos falo em parábolas, porque vocês vendo não me veem. Jesus disse, vocês vendo não me veem. O que significa isso? Significa que o homem sem Deus, o homem afastado de Cristo, o homem no pecado, ele vê a Deus, mas ele não consegue ver a Deus. Ele está perto, mas não percebe. Passa batido. Os olhos dele estão deformados. Há patologias, há doenças comuns. Eu estou vendo aqui vocês, vários de vocês de óculos. É a profissão da minha amiga Claudiane. Se você precisar de óculos, procure a minha amiga Claudiane. A melhor vendedora da história das óticas Boris. Se garante. Há doenças que com o tempo elas deformam o nosso olho. Deformam, deixa o olho alongado, deixa o olho curto. Assim também é no mundo espiritual. E a Bíblia fala sobre visão. A visão, pastor. A visão que Deus se revelou aos homens. Veja bem, eu vou citar aqui 5 exemplos para que você, rapidamente, para que você entenda a importância dessa palavra para a sua vida. Gênesis 15:1. Numa visão, Deus animou Abraão, dizendo, eu sou o teu escudo e sou o teu galardão. Uma visão que vai além da visão física, porque Jesus disse, aquele que me vê, não me vê. Mas de outra forma, o cego Bartimeu que não via, viu. Percebeu, enxergou pela fé que aquele que estava passando por ali poderia curá-lo. Vocês entendem que vai além do que podemos ver. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Como o cego Bartimeu. Você já viu Jesus? Se João tivesse aqui, ele poderia ter dito, eu vi, né? Mas eu acredito que ninguém aqui viu Jesus. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados que não viram e creram. Amém. Glória a Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 1 diz, e nos dias do profeta Eli, eram escassas as visões. Por isso o povo perecia no pecado. Quando falta visão, tem pecado. Quando falta visão de Deus, tem destruição. Tem afastamento, tem desgraça, tem corrupção. 2 Crônicas 26, versículo 5, Zacarias, sábio em visões, fez prosperar o rei dos reis. Ele era sábio em visões. Estão entendendo a importância disso? Joel, capítulo 2, 28, se repete em Atos 2, 17. E os jovens terão visões. E nos últimos dias, eis que todo o Espírito será derramado sobre toda a carne. E os velhos profetizarão e os jovens terão visões. É uma promessa de Deus para mim e para você. Que a nossa visão seja corrigida. Que sejamos curados dos nossos olhos. Atos 11, 5 e 18, 9 diz que Pedro e Paulo foram guiados por visões celestiais. O que Deus quer restaurar nessa mensagem de hoje é a nossa capacidade de enxergar a Ele, ao nosso lado e para o nosso futuro. Por isso o título dessa mensagem é Olhos Curados. Olhos curados. Porque a questão não é a capacidade de ver. A questão é aonde está o teu foco. Aonde você tem focado a sua visão. Aonde eu tenho focado a minha visão. É grave. Porque a falta de foco, ou o foco no lugar errado, ele fala sobre ter um olho mau. Se você consegue absorver o mal através dos teus olhos, se você se distancia de Deus e não olha para Jesus, os teus olhos são maus. E o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 6, quão grandes trevas serão se os teus olhos forem maus. Que grandes trevas. Eu tenho certeza que ninguém aqui, nem no YouTube, quer viver em grandes trevas. Então deixa Jesus curar os teus olhos. Deixa Jesus curar a tua visão. Deixa Jesus restaurar a tua capacidade de enxergar. E o que é que
tira o nosso foco? Você já fez um propósito com Deus? Você lembra no dia 1º de janeiro, quando nós entregamos o plano de leitura da Bíblia? Você lembra do acampamento, na terça-feira à noite, quando nós propomos um pacto de santidade? Quem aqui já fez algum propósito com Deus? Já fez algum propósito? Eu vou ler a Bíblia toda, um exemplo. Eu não vou faltar mais culto, eu vou me esforçar, eu vou buscar, todo dia eu vou orar. O que é que acontece para tirar o teu foco? Você sabe que o inimigo tentou tirar o foco de Jesus? Antes do ministério de Cristo começar, ele passou 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que lá ele foi tentado por Satanás. E na tentativa de Satanás de tirar o foco de Cristo, ele disse: pega essa pedra e transforma ela em pão e come. Porque ele estava tentando Jesus, não era na alimentação, mas na necessidade do corpo. Na necessidade da natureza, do instinto humano. Tirando o foco de Jesus dos 40 dias de santidade para que se começasse o ministério dele. E depois ele disse: se joga daqui porque os teus anjos sustentarão. Ele estava testando em Cristo no seu poder e na sua autoridade. E depois ele disse: olha para toda a terra na sua glória, os reinos dos homens, tudo eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus não tirou o foco dele do propósito do seu ministério, que deveria começar de forma humilde, de maneira pobre em recursos, de maneira pobre em autoridade humana, mas riquíssimo em autoridade espiritual. Não deixe o inimigo roubar o teu foco. Você já focou em alguma coisa? Você já estava estudando, lendo alguma coisa, e de repente algo rouba o teu foco? Se espiritualmente isso acontecer na tua vida, o mal começa a entrar. Quando você tira os focos de Jesus e da sua obra na cruz, o mal começa a entrar nos teus olhos. E Jesus diz em Mateus 6,6, Mateus 6, 23, que grande trevas serão. Amém? Está entendendo o propósito da mensagem? O que mais tira o teu foco? O que foi que tirou o foco do filho pródigo? Dinheiro, as tentações do mundo, farra, mulheres, falsos amigos. E ele estava ali na herança de seu pai, na alegria de seu pai, trabalhando para construir uma vida melhor, trabalhando para juntar riquezas para o seu pai, trabalhando para prosperar a família do seu pai, e de repente algo tira o foco do seu propósito, e ele começa a olhar: e se eu estivesse lá no mundão? E se eu estivesse em meio a muitas mulheres? Se eu estivesse em meio a muitas farras, como seria? E de repente aquele foco foi tirado, e ele sofreu, e ele perdeu tudo, e tudo foi jogado fora. Porque o foco foi tirado. Cuidado com o seu foco. Cuidado no que você está colocando o seu foco. Qual é o teu objetivo de vida? Qual é o teu propósito? O que te faz sorrir? Qual é a primeira conversa que você puxa? Qual é o primeiro pensamento que vem na tua mente? Qual é o teu foco? O teu foco é conquistar muitas curtidas? Eu fiz Instagram há pouco tempo atrás. Instagram já tem muitos anos, né? E agora que eu fiz. E é legal por um lado, mas é muito ruim por outro. Sabe por quê? Porque as pessoas começam a deixar de ser o que são e passam a ser uma arroba. Elas passam a ser uma arroba. Uma arroba que quer likes, uma arroba que quer curtidas, uma arroba que quer comentários, uma arroba que quer ser vista nos bumerangues. E a pessoa não consegue mais dar um espirro sem publicar no Instagram. Não consegue mais fazer nada. E de repente, uma cena linda está acontecendo na frente dela, o filho dela está brincando, uma cena da natureza, um pôr do sol, que ela podia ver com os olhos e alegrar o coração, mas ela está vendo pela lente de um celular, para que todos vejam, menos ela, porque aquele momento especial ela perdeu, porque ela estava olhando para o celular. Você não é uma arroba, você é alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Não sou contra o Instagram, até porque eu tenho, a igreja eu acabei de divulgar. Eu sou contra que o Instagram tire o teu foco da palavra de Deus e das belezas da vida, das belezas da tua família. Você não é uma arroba. Tá certo? Você não é uma arroba. O que mais tira o teu foco? Tira o nosso foco. O inimigo tenta tirar o nosso foco. Tentou tirar o de Cristo. O mundo, seus atrativos. Mateus 13 fala da parábola do semeador. A Bíblia fala sobre 4 tipos de solo onde as sementes caíram.
E em um deles a semente caiu, nasceu e brotou planta, mas ela foi sufocada por espinhos. E aí os discípulos não entenderam nada do que Jesus falou. Aí Jesus conta outra parábola, e quando as pessoas vão embora, os discípulos chegam a Jesus e dizem: Jesus, o que foi mesmo que aquilo o que era mesmo que o Senhor queria dizer com aquilo? Aí Jesus diz: vocês não entenderam? Aqueles espinhos que sufocaram a semente são, lá no final do capítulo 3, Jesus explica. Aqueles espinhos que sufocaram a plantinha, é assim: a pessoa recebe a palavra, se alegra, ela brota. Mas aí vem as preocupações da vida e os enganos de valores, e sufocam e ela morre. Você entende isso? As preocupações da vida e os enganos de valores tiram o teu foco do que Deus tem para ti. Mas nessa noite, nós teremos os nossos olhos curados em nome de Jesus. Porque se o nosso olho for bom, todo o nosso corpo será bom. E a Bíblia não está falando de olho e não está falando de corpo. Ela está falando de vida, de propósito, de família e de ministério. Você quer ter uma vida boa e próspera aqui na terra? Uma vida próspera em amor, em santidade, em alegria? Você quer ser feliz? Pois deixe Jesus tocar nos teus olhos nessa noite. Deixe Jesus tocar nos teus olhos. Deixe Jesus curar a tua forma de perceber as coisas. Deixe Jesus tocar sobre aquilo que tem entrado no teu cérebro, no teu coração. Existe uma deformidade do olho chamada hipermetropia. Quem é que tem aqui hipermetropia? Hipermetropia. Quem é hipermetropia? Só 2 pessoas. O resto tudo é míope, é. Você sabe qual é o defeito do hipermétrope? Ele não consegue ver de perto. Sabia que existe gente hipermétrope espiritualmente que não consegue ver Deus de perto. Só consegue ouvir falar de um Deus distante. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te fazer enxergar de perto. Glória a Deus. Porque quando nós não enxergamos de perto, nós temos um desespero. Tudo que acontece, a pessoa se desespera, perde os cabelos, e, meu Deus, e grita, e chora, e esperneia. Mas aquele que percebe Deus de perto é uma pessoa que consegue passar pelas ondas da vida, entendendo que Cristo está no barco e que esse barco não vai afundar. Glória a Deus. Mas é uma pessoa que não percebe a presença de Cristo. É uma pessoa desesperada. É uma pessoa atarantada. É uma pessoa aperreada. Hipermétropes espirituais. Você sabe o que é isso? Atrás do nosso olho é uma esfera, não é? A luz entra pelo buraquinho preto. E lá atrás tem uma camada chamada retina, onde se forma o nosso foco. Deus criou o nosso olho para que o nosso foco se forme exatamente na retina. Mas o hipermétrope, o foco dele está para trás. Hipermétrope está para trás. Espiritualmente, só olha para trás. Não vê Deus de perto. Se baseia nas experiências negativas. Se baseia nas coisas erradas que deram com os outros e diz: nunca vai dar certo. Isso não vai dar certo de novo. Nada dá certo para a minha vida. Eu queria saber por que sempre é assim. Eu queria saber por que sempre dá errado. Eu queria saber por que minha vida não cresce. Eu queria saber por que parece que eu estou rodando e não estou chegando em lugar nenhum. Essa é a visão do hipermétrope. Mas o Senhor vai te curar nessa noite para que você perceba que Deus é Deus de perto. Para que Ele ajuste o teu foco e você passe a olhar para Ele, assim como Ele é. Não olhe para o passado. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A grande estratégia do inimigo na vida do hipermétrope é dizer assim: você está sozinho. Alguém que já se sentiu sozinho? Sozinho. Parecia que não tinha ninguém por você, nem Deus. Nem ninguém, nem um anjo, nem ninguém, nem nada. Nem ninguém. Eu estou só. Essa é a estratégia do inimigo no hipermétrope. Talvez você esteja aqui se sentindo dessa forma. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem no YouTube se sentindo dessa forma. Mas a verdade é que a Bíblia fala, Jesus fala acerca de um homem que estava jogado à beira do caminho. Quem já ouviu falar a história do bom samaritano?
O bom samaritano, ele cuidou de alguém que se sentia só. Alguém que foi assaltado, alguém que foi ferido, alguém que foi jogado. E aí ele estava lá gemendo em suas dores, nas suas feridas, sem poder andar. E passou um sacerdote e fez o quê? Nada. Passou um levita, um adorador e fez o quê? Nada. Mas passou o bom samaritano. Foi lá e cuidou, limpou e lavou. Jesus é de perto, é para te limpar, é para te lavar, é para te curar. Olhe para Ele, veja que Jesus está aqui nesse lugar, perto de você. Ele é Deus de perto, é um Deus de relacionamento. Jesus está do nosso lado, você não está só. Ele diz para Josué, no capítulo 1, versículo 2 e 3, eis que estou contigo, eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Mas ele dá um conselho, examina, pois, a minha lei de dia e de noite. Olha aí. Porque quando a pessoa não foca na palavra, ela foca em quê? No Jornal Nacional, no jornal, na mídia, no Diário do Nordeste. Aí o foco dela fica nas desgraças, no sangue do meio-dia da televisão, e tudo é tristeza e desesperança. E ela olha lá para o Planalto Central e vê o Michel Temer na presidência. Aí é só desesperança, né? Aí assiste o jogo do Brasil. Sabe, não podia dar certo esse jogo hoje. A gente tirou Jesus do jogo. Ele tirou Jesus, como é que dá certo? Não podia dar certo. E a tua esperança passa a ser nas coisas. Quando as coisas caem, tudo dá errado e tudo se acaba. Mas quando o nosso foco está na palavra de Deus, Josué, examina a minha lei de dia e de noite, e ninguém te resistirá sobre a terra. E aonde você puser os seus pés será terra tua. Ou seja, as pessoas que você evangelizar, as pessoas que você abençoar serão teus amigos. Você vai conquistar vidas, sua família vai ser abençoada. Tua esperança estará no Senhor. Entende isso, esse princípio bíblico? Porque o foco de Josué estava num Deus de perto. Sabe, um Deus de perto que diz assim, Josué, eu vou parar esse rio. Entende essa situação? Ele pôs o pé e o rio parou. Há uma situação linda na Bíblia, no livro de 1 Reis, em que o profeta Eliseu, ele começa, 2 Reis, perdoe, ele começa a receber de Deus revelações acerca das estratégias do exército sírio. O exército sírio era um dos exércitos mais perversos daquela época. E aí o exército sírio queria destruir Israel. Israel é o reino do norte, cuja capital era Samaria. E Eliseu profetizava nessa época, nesses dias. E aí o rei da Síria começava a planejar, vamos derrubar Israel pela esquerda, ou por ali. E aí Deus revelava a Eliseu. Aí ele chegava no rei de Israel e dizia, olha, ele vem por aqui, evita esse caminho. Aí a batalha do rei Sírio era frustrada. A Bíblia diz que isso aconteceu mais de 2 vezes. Aí o rei Sírio bateu na mesa e disse, tem algum traidor aqui no nosso meio. Porque tudo que eu penso, o rei de Israel já antecipou. Aí um servo dele disse, sabe, não tem ninguém te traindo aqui nesse lugar. É porque existe um homem de Deus em Israel. Que tudo que tu pensa na tua cama, no teu quarto de dormir, ele revela a mente dele. Tudo que tu pensa, Deus revela a ele. Aí o rei disse, desista, vamos matar ele. Vamos prender esse homem. A Bíblia diz, meu irmão, que ele mandou um exército poderoso, cavalos e guerreiros. Um grande exército para matar quem? Um senhor idoso e o seu servo. A covardia é grande, né? Aí a Bíblia diz assim, ó, e eis que o servo do profeta Eliseu acordou bem cedo. E ao sair do terraço da casa, eis que ele viu toda a casa cercada por um grande exército sírio e disse, Senhor, Senhor, vamos morrer. O exército sírio está à nossa porta. Eu imagino Eliseu acordando. Onde é que estava o foco do servo? O foco do servo estava no exército inimigo. Aí Eliseu acorda, olha para ao redor e diz assim, Senhor, por favor, abre os olhos desse rapaz. Quando abriu-se os olhos do servo, a Bíblia diz que já havia um exército numeroso de anjos e cavalos de fogo ao redor do exército sírio. O foco de Eliseu estava no Senhor, que ele conhecia. Você está entendendo como focar em alguém que
você não conhece, pelo amor de Deus. Se eu estiver no meio da rua e alguém me disser foque na lana, onde está o óleo? Já brincou disso? Um livro bem grandão. O óleo, camisa listradinha, de chapéu de óculos lá no meio. Como focar no óleo se eu não conheço o óleo? Como focar em Deus se eu não conheço a Deus? Busque a Deus, o conheça, porque Ele não te abandonará, Ele não te deixará, você não está sozinho. Olhos curados, olhos curados. É uma palavra de esperança. Amém. Porque quando você não vê a Deus, você vê o inimigo. Porque o inimigo se mostra, o inimigo é patente. O inimigo está nos jornais, o inimigo está na mídia, o inimigo está na televisão, o inimigo está na internet, o inimigo tenta te seduzir em todas as paixões carnais, da área sexual, ao dinheiro, ao poder, à corrupção. O inimigo fica se mostrando em grandes outdoors. Mas a igreja vem, a igreja que foca em Jesus, a igreja que se levanta em santidade e tem os seus olhos curados. O foco está no lugar certo. Onde está o teu foco? Onde está o teu foco? Você está agindo como servo ou como profeta? Só para terminar a história. Aí a Bíblia diz que Eliseu olhou para o exército diante e disse assim: Senhor, cega os olhos desse exército. A Bíblia diz que eles ficaram desorientados. E Eliseu chegou para o comandante e disse: vocês não estão na terra certa, me sigam que eu vou levar vocês para o lugar certo. E Eliseu foi andando, bem velhinho, o exército se ia atrás, obedecendo, até que ele levou ele para o centro de Samaria, a capital de Israel. Aí quando ele chegou no centro, se armou o exército de Israel, o rei de Israel chegou, aí ele disse: Senhor, agora abre os olhos dele de novo. Aí a Bíblia diz que eles abriram os olhos e disseram: pronto, vamos morrer. Aí o rei de Israel, esfregou as mãos e disse: vamos matar esses homens agora. Aí Eliseu disse: não. Você pode matar o exército que você conquistar, mas esse aqui não. Coloca um banquete bem farto para eles. Nós vamos dar de comer e nós vamos dar de beber para eles. Sabe o que é isso? É visão espiritual. É gente que tem Espírito Santo de Deus, que conduz sua vida, sua casa, sua família debaixo da unção de Deus. É gente que dá um nó no pecado, dá um nó no julgamento, dá um nó na morte. É gente diferente. É gente que vê a Deus. É gente que foca na Bíblia. É gente que não se desespera. É gente que confia no seu Deus. Paulo confiava tanto, pastor Walter, que ele disse assim: nada nos separará do amor de Cristo. Sabe, um amor tão grande. Ele disse nada. Aí ele começou a listar as coisas mais perversas, nem fome. Sabe o que fome? Fome, eu acho que ninguém aqui, talvez alguém. Fome, passou fome. Eu, graças a Deus, nunca passei, mas deve ser um desespero passar fome. Aí ele foi listando: fome, nudez, não tem nada para vestir, perigos, espadas, coisas do presente, coisas do porvir, outras criaturas. Ele foi viajando, ele foi listando, ele disse: tudo que você quiser, nada vai te separar do amor de Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele via um Deus de perto. Glória a Deus. Ele teve os seus olhos curados. Sabe por que eu digo isso? Porque quando Estevão foi apedrejado, as capas dos apedrejadores estavam aos pés de Paulo. Ele viu o homem de Deus, mas não viu. Ele viu o homem de Deus e julgou e participou do apedrejamento, está entendendo? Mas depois ele foi curado. A Bíblia diz que quando ele se converteu, caiu do cavalo, ele ficou cego por 3 dias. Aí Deus mandou um homem de Deus chamado Ananias e diz: vai lá na rua direita, toca nos olhos dele. Ananias disse: Senhor, esse homem é um perseguidor do Evangelho, esse homem está querendo matar a gente. A Senhor disse: vai. E ele foi. A Bíblia diz que caíram nos olhos dele como escamas. Aí a cura do olho. Não era só o olho físico, era o olho espiritual. Aí você imagina 3 dias sem comer e sem beber, cego. Quando ele começa a enxergar, que ele vê de novo, qual a primeira coisa que ele faz? Qual a primeira coisa que você faria? Pedir um prato de comida. Não? Ele passava a mão, nem que seja no barro da parede, tá na boca. 3 dias sem comer. Só foi o que ele disse: eu quero ser batizado. A Bíblia diz que ele foi batizado. Depois ele comeu e bebeu. Sabe o que é isso? A visão transformada. Alguém que olha para as coisas do céu.
Alguém que olhe para as coisas do céu, meu irmão. Olhe para as coisas do céu, minha irmã. Olhe para Jesus e para a sua glória. Porque Deus é Deus de pé. Voltando. Eliseu botou um banquete na presença dos soldados sírios. A Bíblia diz que eles comeram, se fartaram e foram embora. E a Bíblia diz que enquanto viveu o profeta Eliseu, nunca jamais a Síria voltou a incomodar Israel. Sabe o que é isso? Visão de Deus. Resposta de Deus. A maioria das nossos aconselhamentos pastorais, você sabe o quê? Como é que eu sei, pastor, se isso é de Deus ou se não é? Como é que eu sei se Deus quer que eu faça A ou B ou C ou D? Como é que eu sei, pelo amor de Deus, se o que eu estou ouvindo sou eu, é o diabo ou é Deus? Eu já ouvi isso muitas vezes. E a resposta é essa. Deixe Deus curar os seus olhos. Porque Ele vai te fazer ver. Porque Ele é Deus de perto. Se você está sendo hipermétrico espiritual, ou seja, alguém que está focando no passado, alguém que está com o foco embaçado, Jesus está aqui nesse lugar para curar os teus olhos, para te fazer perceber um Deus de perto. Isso nos dá segurança e nos dá confiança. Segurança. Eu estou seguro, dizia o profeta Eliseu. Esses sírios com seus cavalos e seu exército não vão me matar, porque eu estou seguro no meu Deus. Segurança, um Deus de pé. Segurança dos amigos de Daniel, que entraram na fornalha e não olharam para o fogo. Eles viram o quarto homem chamando: vem cá, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui nesse lugar. Você viu? 3 gols do Cristiano Ronaldo sexta-feira. A cada gol que ele fazia, ele batia no peito e dizia: eu estou aqui. E ele estando aqui e nada, é a mesma coisa. Porque ele é o melhor jogador do mundo, o mais rico do mundo, não sei o que do mundo. Mas o homem sem Deus, ele não é nada. Chega uma enfermidade, chega um desespero. E aí de repente tudo se acaba. E aquele que estava aqui agora não está mais. Mas Deus, Ele está aqui. Ele estava antes, Ele está hoje e Ele estará eternamente, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. E o quarto homem da fornalha disse: estou aqui. Eu estou aqui. Entre. Sabe o que é isso? É fé, meu filho. É fé. Você está no meio da fornalha e não focar no fogo. Você no meio da tribulação e não focar nas circunstâncias. Não seja hipermétrico espiritual. Não se desespere. Jesus está contigo. Busque a sua palavra. Conheça-o. Conheça-o. Vá para os pequenos grupos. Se dedique à obra de Deus. Venha para os cultos. Vá para os PGs. Venha conversar com a gente. E você vai começar a conhecer, ler a Bíblia. Ore, se tranque no seu quarto. E de repente aquilo que era só fogo, você só via fogo. Eu olho para o meu casamento e só vejo fogo. Eu olho para a minha conta bancária e só vejo fogo vermelho. Eu olho para o meu filho e só vejo fogo. Tudo é fogo. Quando Jesus cura os teus olhos, você vê o quarto homem da fornalha dizendo: eu estou aqui. Você sabe o que foi que se queimou na fornalha? Só se queimou uma coisa na fornalha. A Bíblia diz que os cabelos dele não queimaram. A pele deles não queimou. As roupas dele não queimou. A Bíblia só diz que queimou uma coisa: eles entraram amarrados e saíram livres. Só queimou a corda. Isso queimou. Aquilo que te prende não te prenderá mais. Porque o quarto homem da fornalha está aqui nesse mundo. Amém? Amém. Quem aqui é míope? Míope, agora sim. Sabe qual é o problema do míope? Ele não vê de longe. Ele não vê de longe. Ele fica assim, ó. A cara do míope é essa aqui, ó. Né? Sabe por quê? Porque ele tenta reduzir a quantidade de luz que entra no olho. Aí quando ele reduz a quantidade, ele consegue enxergar um pouquinho melhor. Ele é humilde. Ele não vê de longe. Quando nós não vemos de longe, há uma situação de desespero. Porque falta-nos a esperança. Quando você não vê Deus cuidando do teu futuro, cuidando das tuas coisas para frente, quando você se imagina daqui a 5 anos, 10 anos e 15 anos e não vê nada de bom,
bate um desespero, bate uma desesperança. As coisas não estão acontecendo como eu queria, as coisas não estão acontecendo na velocidade como eu desejaria. Isso é o míope espiritual. Ele não consegue ver Deus agindo a longo prazo. Ele não consegue ver. E a miopia é conhecida também como a doença do olho grande, sabe? O olho vai crescendo, vai deformando-se. E o foco, ele não se forma mais nem atrás, e nem se forma nem na retina, ele se forma para frente. Há uma ansiedade. A pessoa que não vê Deus a longo prazo, ela é ansiosa, ela é desesperada, ela é inquieta. E já está provado pela medicina, pela psiquiatria, que o primeiro passo da depressão é a ansiedade. A ansiedade, o coração que acelera do nada, a mão que fica suada, a ânsia de vômito, um desespero, uma angústia tal. Sabe o que é isso? É gente que não consegue ver Deus a longo prazo. O nosso Deus é Deus de ontem, de hoje e será eternamente Deus sobre nós. Se você está míope espiritualmente, meu amigo, meu irmão, eu te digo Salmo 46. As montanhas caem, os mares são absorvidos pelo fogo, mas há uma cidade que é a habitação do Deus Altíssimo. Dela aí ele diz assim, sabe? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Isso fala contigo? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deixa Deus trabalhar. Nós precisamos entender que Deus é Deus de perto. E que Deus é Deus de longe. Deus é Deus do futuro. Deus é Deus da tua família. As famílias que têm se destruído. Famílias perto de nós que têm sido alvo da destruição. Sabe o que é? É gente que não creu, não confiou que Deus é Deus de longe. Só vivia o para hoje, o para agora, mas eu quero essa bênção, mas eu quero esse casamento, eu quero esse carro, eu quero esse emprego, eu quero aquilo. E de repente, quando algo dá errado, a pessoa sai e não entende que mais do que a bênção, Deus é abençoador. Mais do que a bênção, Ele é Deus. Te aquieta e saiba que Deus é Deus. Amém. A Bíblia fala de um profeta que viu Deus de longe. Sabe, o profeta Oséias, ele viveu num período terrível de Israel. Assim como o profeta Eliseu, ele nasceu e viveu no reino do norte, em Israel do norte. Israel do norte foi dissipada, ela foi destruída pelos assírios. Ela foi completamente destruída. Eram as 10 tribos do norte. Ficou só Judá e Benjamim, a tribo do sul, cuja capital era Jerusalém. Mas Oséias, ele manteve uma santidade com Deus. E ele viveu num período muito difícil. Sabe qual foi a primeira missão de Oséias? Casar-se com uma prostituta. A primeira missão de Oséias. Aí ele casou com uma prostituta, teve um filho com ela, tirou ela lá da zona de prostituição, casou, teve um filho. Aí, daqui a pouco ela traiu ele e voltou lá para o lugar dele. Aí ele começou a orar, Senhor, o que é isso que está acontecendo? Depois você lê em casa, é bem pequenininho o livro de Oséias. Aí, Senhor, o que é isso e tal? Aí o Senhor disse, vai lá de novo, pega ela de novo, limpa ela de novo, traz para casa de novo e você vai ter outro filho com ela. Assim ele fez, foi lá de novo, trouxe de novo. Isso ele sendo profeta, todo mundo vendo. Ele botou no bolso a vergonha e foi. Aí ela traiu ele de novo. Aí Deus disse assim, agora você entende o que é que Israel está fazendo comigo. Eu limpei, eu curei, eu tirei do pecado. E vocês voltaram de novo. Eu limpei, eu cuidei, eu tirei do pecado. E vocês voltaram de novo. Que ministério mais duro, não é? Enquanto isso, as coisas estão pegando fogo, o exército chegando. Mas ele diz um texto que é o texto da Alana, que é o texto preferido da Bíblia da Alana. Um dos preferidos que ela gosta. E que eu também me apaixonei por esse texto por causa dela. Que coisa boa é você ter um esposo que é apaixonado pela Bíblia. É lindo demais. É milagre de Deus. Você está aqui na sua casa e de repente vê uma rajada de palavra. E esse texto diz assim, Oséias, você entendeu o que eu falei? Tudo que eu falei? Oséias, casando com a prostituta, nessa situação toda, e a Síria invadindo e destruindo. E ele escreveu assim, olha que lindo.
Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele também nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele mesmo a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É alguém que, apesar de todas as terríveis circunstâncias, conhecia a Deus e disse: assim como o sol nasce todo dia, o Senhor virá em meu socorro e se levantará em favor de Israel. Você pode ter essa fé? Você pode ser curado nessa noite. Timóteo, eu olho para a minha vida daqui a 5 anos, 2023, e eu não vejo nada bom. Eu olho para 2028 e só vejo desgraça. Eu olho para 2033 e só vejo, meu Deus, tão desespero. Era assim que Osés poderia pensar, mas ele disse: assim como o sol nasce todo dia, o Senhor virá sobre mim. Glória a Deus. E uma revelação cristofânica, ele disse: em 2 dias ele morrerá, ele resistirá, mas no 3º ele ressuscitará. Estava profetizando acerca de Cristo. Sabe o que é isso? É um Jesus que é vivo e que está nesse lugar. Era míope, mas agora veio. Para a gente finalizar a mensagem de hoje, Jó também foi assim. Jó era míope. Deus, de longe, não vejo não, está muito longe. Eu vejo a lei, eu examino a lei, eu oro antes de comer, eu lavo os pés, eu sou um cumpridor das leis. Mas um Deus, não, está muito longe. Aí no final do livro de Jó ele diz assim: antes eu te conhecia, eu ouvi falar, mas agora eu ando contigo. E aí tem um texto lindo que no meio da tribulação de Jó ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará o Senhor. Esse é o meu status no WhatsApp. Sempre foi, desde que eu fiz o WhatsApp. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará o Senhor. Botei lá Jesus Cristo. Aleluia. Porque é uma verdade. Quando você crê num Deus de longe, você confia que Ele está construindo uma linda história, apesar das circunstâncias. Deixa Deus moldar a tua visão. Deixa Deus curar a tua visão. Como viver essa cura? Como? Queria chamar o pessoal para tocar já. Como viver essa cura? É preciso mudar o foco. Os médicos, oftalmologistas, eles com laser conseguem mudar o foco. Eles conseguem colocar um raio de laser no centro do teu olho. Você que é míope. Depois de 1 ano que você não mudou de grau, ele consegue curar a tua miopia. A Soraya fez cirurgia. Meu pai fez cirurgia. Aquele que era míope agora não é mais. Aquele foco que estava para frente, agora está na retina. E aquela imagem que era embaçada passa a ser nítida. De maneira mais excelente ainda. Há uma luz que quer entrar no teu olho para curar o teu foco. João 1,4. E Jesus é a luz dos homens. Você sabe disso? Você sabe que um olho em que não entra luz, ele não se desenvolve? Um olho que não entra luz, ele não se desenvolve. Sabe quando é que a gente começa a ter uma visão perfeita? Aos 4 anos de idade. Até aí nós somos todos hipermétricos. Toda criança com menor de 4 anos de idade, ela é hipermétrica. Hipermétrico fisiológico. Aos 4 anos, a imagem bate na retina e ela começa a ver tudo direito, tudo perfeitamente. Porque a luz entrou. Tem crianças que têm estrabismo, que o cérebro escolhe o melhor foco e ignora o outro olho. Se aquela criança não for tratada até os 4 anos, aquele olho cega. Um olho perfeito, porque não entrou luz nele. O cérebro escolheu deletar a imagem que vinha daquele olho, porque ela era uma imagem embaçada e desfocada. É a luz que estimula o crescimento da tua visão.
João 1,4. E Jesus é a luz dos homens. Glória a Deus. Aleluia. Deixa Jesus entrar como luz pela tua retina. Sabe, gente? Ele vai curar a tua visão. Você é tão amado por Deus. Você foi criado para um ministério. O João estava com seus olhos tapados. E o Val? João, ele era um servo de Deus tão excelente. O propósito de Deus na vida dele era tão diferente. Porque todos os discípulos morreram assassinados. Todos. Uns decapitados, outros em cruz em X, outros cabeça para baixo. Mas João não. João morreu de velho. E a última visão que ele tinha tido de Cristo tinha sido Jesus crucificado. Ele viu Jesus glorificado nos 40 dias. Ele tinha visto Jesus sangrando. Isso gera um trauma. Mas lá na ilha de Patmos, na sua velhice, ele diz assim: e eis que olhei para o céu e vi Jesus glorificado à direita do Pai. Amém. Aí ele diz, sabe o quê? E eu caí como morto. Caí como morto. E ouvi uma voz que dizia, uma mão que tocou as minhas costas e dizia: não temas. Eu sou. Sou eu. Aí ele disse que olhou e viu. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos como chamas de fogo. Tem alguma coisa a ver com aquele Cristo ensanguentado? Eu vou descrever ele todinho e você vai comparar. Os seus cabelos são brancos como a neve. Olha que é uma visão curada. E os seus olhos são como chamas de fogo.